Aprendendo a lidar com a ansiedade, parte 4, distorções de pensamento. Vamos rever alguns pontos relevantes dos vídeos 1, 2 e 3. Ansiedade é a capacidade do cérebro de antecipar o futuro e se preocupar com isso. Oferece vantagens e desvantagens. A imaginação ou realidade ativam as mesmas estruturas no cérebro. Quando exagerada ou descabida, a ansiedade se torna nociva. É fundamental reconhecer os padrões disfuncionais de ansiedade. A qualidade da preocupação pode ser adequada, mas a quantidade inadequada. É comum confundir possibilidade com probabilidade. Fatores que favorecem o surgimento de um estado de ansiedade: vulnerabilidade pessoal e experiências estressantes. Veremos alguns exemplos de situações estressoras que contribuem para a experiência de ansiedade, mas só resultarão num quadro de ansiedade se o sujeito se sentir vulnerável frente a elas. Perdas significativas. Perda de entes queridos, bens materiais, fonte de renda, emprego, ou seja, algo valorizado pela pessoa. Problemas de saúde pessoal ou na família. Violência, intolerância, exclusão social, abandono. Acidentes, catástrofes naturais, pandemia. Excesso de informações negativas e pessimistas. Sentimentos de ansiedade podem estar associados a crenças disfuncionais de perigo ou ameaça, somadas a uma subestimação dos próprios recursos de enfrentamento. Ou seja, a pessoa interpreta a situação como sendo mais perigosa do que de fato é e se percebe com menos recursos do que na verdade tem. Então, a situação é um leão bem grandão e a pessoa se sente como se fosse um gatinho indefeso. Sendo assim, é interessante aprender que não é o que acontece conosco que influencia nossas emoções e comportamentos, mas sim a forma que interpretamos o que aconteceu. Epiteto, um filósofo grego, já dizia: não são as coisas que nos acontecem que trazem aflição, mas o modo que as vemos. Percebemos, então, que não é simplesmente a situação que influencia os nossos sentimentos e comportamentos diante de um determinado evento, mas sim a forma como processamos o evento, o acontecimento. As nossas interpretações, os significados que damos aos acontecimentos é que determinam nossas respostas emocionais e comportamentos. E assim, construímos com frequência estilos de pensamentos que são disfuncionais e que alimentam o estado de alarme que é característico da experiência da ansiedade elevada. Veremos aqui apenas alguns tipos de distorções de pensamento que são mais frequentes na ansiedade. Catastrofismo. Prever o futuro negativamente de uma forma catastrófica. Aumentar as probabilidades negativas sem embasamento.
Exemplos. Diante de uma perda de emprego, pensar: minha vida acabou, não terei outra oportunidade como essa. Ao receber uma solicitação médica de um exame, pensar: com certeza estou com câncer. Ou seja, transformar tudo em catástrofe. Pensamento condicional. Ele sempre começa com essas palavras. E se? Preocupar-se com o que está fora do controle ou com o futuro, sem considerar seus recursos internos para o enfrentamento do problema. Situação. O chefe elogiou o meu trabalho, mas pediu para eu fazer uma pequena alteração. Pensamento com distorção. E se ele estiver muito insatisfeito com o meu trabalho? Será que ele irá me demitir depois desse erro? Perfeccionismo. Nesse erro de pensamento, há um desejo de ser perfeito em tudo. Apesar de parecer algo bom, pode trazer grandes distorções à percepção da pessoa. Pode gerar excesso de cobrança para ser perfeito em tudo e uma determinação de metas e padrões muito elevados ou até mesmo inatingíveis. Existem muitos outros tipos de pensamentos que são reconhecidos como disfuncionais. Citei apenas alguns. E qualquer pessoa pode, num momento estressante, ter um pensamento que não seja muito adequado ou interessante. Quando a pessoa funciona a maior parte do tempo com um nível mais alto de ansiedade, ela utiliza com frequência padrões de pensamento que são distorcidos, possuem erros cognitivos e que alimentam o estado de aflição emocional. Como eu já disse antes, em se tratando de ansiedade, é muito mais uma questão de quantidade do que qualidade. Essa é uma das mensagens terapêuticas que envio com muita frequência para os clientes. Reconhecer que os pensamentos não são fatos é o ponto de partida para construir interpretações alternativas aos eventos. Vou voltar a ler porque ela é muito interessante. Reconhecer que os pensamentos não são fatos é o ponto de partida para construir interpretações alternativas aos eventos. A ansiedade ligada à insegurança se nutre de crenças não realistas, que são pensamentos distorcidos e ilógicos, sentidos como verdadeiros. No próximo vídeo, veremos estratégias que nos auxiliam no manejo da ansiedade. Espero você por lá!